Olá, meus amigos, meus irmãos. Meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus, ultimamente, nesses últimos tempos, está sendo severamente atacada, principalmente aqui pelas redes sociais, porque são as redes sociais, as mídias, né, do YouTube, Face, Instagram, e os falsos profetas estão aqui se alastrando, proliferando como um mato, para descredibilizar a palavra de Deus, diminuindo o valor dela. E eles usam artifícios encobertamente, eles negam a palavra encobertamente. Mas nós que conhecemos, nós devemos descobrir os ardis do nosso inimigo, que são os seus agentes, os falsos profetas, os pregadores que estão aqui nas redes sociais. E eu tenho observado muito isso aqui. E eu quero te alertar, você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que ouve as nossas reflexões aqui da Palavra de Deus, para você ficar precavido, para não deixar que isso contamine a tua fé. Que uma vez a tua fé contaminada, você pode perder o teu prêmio maior. Você pode perder até a tua salvação. Porque a fé, ela tem que ser completa. E a palavra de Deus é bem clara. E hoje eu quero comentar aqui um assunto baseado na palavra. Por que eles fazem isso? É uma coisa puxa a outra. Por que será que eles fazem isso, né? Bom, nós vamos aqui para o livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 1 e 2. Começa por esse texto aqui. E o diabo sabendo disso, e você vai entender agora por que eles fazem isso. Por que as pregações deles vêm dessa forma. Eles não negam abertamente, mas ocultamente. Então vamos fazer a leitura aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, para nós desenvolvermos a nossa habilidade de descobrirmos como o inimigo trabalha, né? Trabalha distorcendo, falsificando a palavra de Deus. Essa que é a verdade, né? Então vamos aqui para a palavra. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Agora aqui vem uma coisa muito interessante. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tá vendo? Aqui já está falando de pensamento. Como que você vai pensar nas coisas de cima, né? Você precisa ter algo indicando como que é as coisas de cima. E é exatamente isso que os pregadores, os falsos profetas, os ministros do diabo, estão fazendo. Eles querem tirar o alvo para você pensar. Como que eles fazem isso, né? Eles fazem isso dizendo assim: olha, isso que você leu não é literal, não é dessa forma. Como é que pode ser desse jeito? E aí, se tirar isso de você, como que você vai imaginar, como que você vai pensar? Porque o pensamento é uma imaginação, nós vamos imaginar do jeito que o próprio Deus, através da palavra, nos revelou, né? E aí eles vêm com sofisma, com argumento que parece verdadeiro. Hoje o sofisma ele trocou de nome, ele está com o nome de narrativa, né? Apesar que o nome narrativa antigamente era uma narrativa que eu fazia, contava uma coisa, chamava-se narrativa, mas hoje está como uma coisa negativa, né? Uma mentira, a narrativa. Mas nós entendemos como sofisma, argumento que parece verdadeiro, mas são falsos. Por exemplo, está uma campanha aqui, por exemplo, como é que eu vou pensar nas coisas do céu? Oh, meu Deus, o senhor manda eu pensar nas coisas do céu, mas o que eu tenho aqui? Como que o senhor pode me indicar como que eu vou pensar? Por exemplo, a cidade celestial, que está em Apocalipse 21, 21, né? Que fala, dá até os detalhes da cidade. Ruas de ouro, como cristal, uma cidade maravilhosa, e vai dando os detalhes. Aí o que vem esses homens que eu já citei o nome de alguns deles, e muitos aqui na internet,
dizendo, não, não é literal, não pode ser, imagine, nós somos espirituais. E aí, quando tira isso de você, como é que você vai imaginar o céu, onde nós vamos morar, né? E aí ele sutilmente vai tirando essas coisinhas nossas. Não, não vai ter o reinado milenar, não, não, não. Como que nós vamos habitar no meio de pessoas, ir no supermercado, né? Esquecendo eles, não que eles esquecem, né? Mas eles querem tirar, porque ele conta com a ignorância da pessoa que não lê a palavra, né? E o poder de Deus, se Deus quiser colocar, já fiz um vídeo dizendo, todo o universo no único átomo, se ele falar assim, eu vou colocar o universo no único, você não vai acreditar nisso? A palavra de Deus fala que para Deus todas as coisas são possíveis. Certa vez eu vi também alguém falar, olha aquela parábola do buraco, da agulha, não é literal. Mas é melhor nós acreditarmos na literalidade do que você correr o risco de não acreditar e perder a sua bênção. Porque para Deus, o próprio Jesus falou, né? Tudo é possível. Quando ele contou a parábola do buraco, do fundo da agulha, né? É mais fácil um camelo passar. Jesus falou assim, se eu quiser que um camelo passe pelo buraco do fundo da agulha, eu passo. Não, não tem como passar. É a mesma coisa falar para Jesus, para Deus assim, eu não acredito que o Senhor tem esse poder. E mesma coisa quando foi descrito aqui em Apocalipse 21, né? Que fala aqui sobre as pérolas, as portas, igual ele estava dizendo, não é possível ter uma porta de pérola. Aqui vai dando tudo, a cidade, a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Quer dizer, está dando detalhes para nós pensarmos onde nós vamos morar. Também no milênio está dando detalhe como vai ser o milênio. No antigo profeta também fala como que vai ser o reinado do Messias aqui nessa terra. Aí eles tiram isso das pessoas, você vai e acredita num youtuber desse, um influencer, né? Vai influenciar para o mal, com toda certeza. E aí como é que você vai pensar nas coisas do céu? Interessante que eles falam, isso não é literal. Mas também eles não falam como que vai ser. Se a Bíblia fala que vai ser de uma forma, eles falam, não é literal. O importante é estar com Deus. Mas nós vamos morar numa cidade como? A própria palavra de Deus já diz aqui como que nós vamos morar. Onde, como que é essa cidade? Ela é palpável? Sim, é palpável. Essa cidade ela tem pedras preciosas. Pedras preciosas. Fala aqui da sardônia, fala do sárdio, do berílio, do topázio. Será que isso aqui é tudo? Não é literal isso aqui? Aí teve, a maioria deles, eles seguem tudo uma linhagem só. Não, porque o ouro, que é ruas de ouro, é porque significa que para lá nós vamos pisar nessas coisas. É uma baboseira, meus amigos, meus irmãos, que eu dá vontade de rir. Eu não ri porque não merece o meu riso. Mas eu fico pensando, onde que está a cabeça desses homens, né? Não, porque significa que o ouro não vai valer nada. Eles têm essa imaginação, né? Essa imaginação. Então, um dos textos que eles querem que você não tirar da sua imaginação, não é literal. E agora, como é que eu vou pensar como que é o céu? Como que eu vou pensar o meu destino futuro? Como que eu vou pensar que eu vou reinar com Cristo? Não tem como reinar aqui. E não, isso é tudo linguagem de figura. Já fiz o vídeo dizendo que a linguagem de figura, a própria palavra de Deus fala, quando é linguagem de figura, ela mesmo se interpreta por ela. Eles não falam isso para nós. Quando ele conta uma alegoria, a própria palavra de Deus, porque eles começam dizendo assim, principalmente o Apocalipse, olha, nós devemos entender que o livro do Apocalipse é tudo figurado. Mentira, é mentira deles. Nós devemos entender que o Apocalipse é muito de difícil compreensão. É mentira, mentira deles. O próprio livro de Apocalipse, quando ele fala uma linguagem de figura, ele fala, então esse bicho, esse animal é um governante, um rei, esse chifre significa...
nações com poderes, e vai explicando. Por isso que eu insisto na leitura da palavra de Deus completa, de Gênesis a Apocalipse. E aí você vai ler durante toda a sua vida. Todo ano, leia no mínimo uma vez cada ano. Eu leio mais do que uma vez, eu leio 4, 5 vezes no ano. Mas se você tem preguiça, né? Leia no mínimo uma vez. Ah, eu tenho 30 anos de evangelho, era para ter lido a Bíblia 30 vezes. Ah, eu tenho 20 anos de evangelho, era para ter lido 20 vezes. Eu tenho 10, era para ter lido 10 vezes. Eu tenho 5, era para ter lido 5 vezes. Né? Então fica aqui essa minha luta aqui, a nossa luta, para que você não seja enganado por esses homens. Ah, esse homem estudou teologia, isso, aquilo. Joga tudo isso na lata do lixo. Joga tudo na lata do lixo. Agora se ele falar, olha, eu me debruço na palavra de Deus, dia e noite, para me entender ela, aí você começa a ficar e ver o tempo para acreditar nesse homem. Eu me debruço, eu já li ela, eu tenho tantos anos, já li ela tantas vezes e estou continuando e estou aprendendo, mas estou estudando a palavra. Ah, porque eu tenho mestrado em hebraico, mestrado não sei o quê. Cuidado com isso, cuidado, porque os maiores incrédulos são esses homens, entre aspas, doutores, PhD, não sei o quê, não sei o quê. Cuidado. A palavra de Deus fala que a sabedoria humana não tem nada para compreender as coisas de Deus. Espero que você tenha entendido essa mensagem em nome de Jesus. Amém.